Amigos, meu nome é Vinícius Stallone e neste vídeo falarei sobre uma decisão do STJ em relação à dosimetria da pena. Mais um vídeo sobre a primeira fase da dosimetria da pena, aquela fase das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Em um vídeo anterior que está aqui no canal do YouTube, eu falei também sobre as circunstâncias judiciais e falei sobre as consequências do crime. Tratei da dosimetria da pena do crime de roubo. E agora veremos uma decisão bem interessante que ilustra como várias decisões pelo país são genéricas, são realmente abstratas, não enfrentam o caso concreto. Vejam que o título que está aqui ao lado e está lá no meu site, evinistallone.com, é a desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena base deve estar fundada em elementos concretos. Para você acessar essa decisão e também o voto do relator, você pode entrar no meu site evinistallone.com ou acessar o link que está na descrição deste vídeo. Daí você pode acessar e copiar essa decisão que é fundamental para a defesa. Se você é advogado, criminalista, defensor público, precisa ter essa decisão em mãos para usar quando você fizer razões de apelação. Percebam que essa decisão está aqui, o número dela, vejam aqui, decisão do STJ da 5ª turma no agravo regimental no ARESP 721.441, uma decisão de 2016. Apesar de ser de 2016, o entendimento é válido ainda hoje, é uma coisa insuperável, porque se trata de fundamentação, dever de fundamentar as decisões judiciais. Isso daí não tem como ser superado a não ser com uma alteração na Constituição, considerando que a Constituição Federal prevê o dever que os juízes têm de fundamentarem as decisões judiciais, seja uma decisão na parte de condenação, seja na parte de dosimetria da pena, seja quanto à decretação de uma prisão preventiva ou quanto à negativa da revogação ou do relaxamento de uma prisão. De qualquer forma, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. E essa decisão aqui é atual porque se refere à fundamentação, que tem amparo constitucional, esse dever de fundamentar as decisões judiciais, e diz respeito à dosimetria da pena, algo que é extremamente necessário. Se você não é advogado ou não tem interesse na advocacia, mas sim em concurso público ou no exame da OAB, precisa conhecer cada etapa, cada fase da dosimetria da pena. Eu até fiz vários vídeos sobre a dosimetria da pena lá no meu site e também no meu curso cursopenal.com.br, um curso por assinatura em que eu gravei vários vídeos sobre a dosimetria da pena, assim como áudios, enfim, tem material complementar, inúmeras coisas sobre a dosimetria. E antes de olhar a ementa, eu quero vir aqui embaixo com vocês para olhar o voto, a íntegra do voto. É interessante olhar a íntegra do voto porque nessa parte aqui, ó, temos, como vocês podem ver ali, constou o seguinte da sentença. Constou o seguinte da sentença. Ou seja, é o que está na sentença condenatória, é o que está na sentença do primeiro grau. Não é uma invenção. Então você olhando isso daqui, percebe que não tem como o STJ, que tem uma grande preocupação com a dosimetria da pena, tomar uma decisão diferente. Vejam aqui o que temos nessa decisão no primeiro grau. Diz ali, ó, para a dosimetria da pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, e aí passo, portanto, a essa dosimetria. A culpabilidade do denunciado é elevada, pois agiu com dolo intenso, sendo altamente reprovável. Não explicou mais nada. Como assim dolo intenso, altamente reprovável, por qual motivo? Em seguida, não há registro de antecedentes criminais. Isso é uma coisa objetiva. Olha a folha de antecedentes, enfim. Conduta social regular.
e personalidade com condições de recuperação com vista a ser reintegrado na sociedade. Até aqui, nessa parte pelo menos, conduta social e personalidade, não fez nenhuma valoração negativa. Daí, continuando, os motivos do crime não favorecem o réu. Como assim? Quais motivos? Percebam que lá em cima, quando falou da culpabilidade, diz que a culpabilidade é elevada, agiu com dolo intenso e é altamente reprovável. Não explicou como. Aqui na parte dos motivos, considerou essa circunstância judicial negativa com poucas palavras. Os motivos do crime não favorecem o réu. Por quê? Por qual motivo? Não falou. E é só isso mesmo, não tem mais nada falando sobre motivos do crime nessa parte da dosimetria da pena. Aí continuando aqui, ó, as circunstâncias não favorecem o réu, tendo demonstrado determinação na ação delituosa. Como assim? Também considerou isso como algo negativo. Quer dizer que se está determinado a praticar o crime, então as circunstâncias são desfavoráveis e a pena deve ser maior? Ou seja, só não terá essa elevação da pena se praticar o crime sem estar determinado a praticá-lo. Como assim? Quando alguém pratica um crime, é porque quer praticar aquele crime. E em alguns casos, talvez tenha até uma motivação diversa, enfim, não seja a prática do crime por si só, para ter uma vantagem pelo crime, mas sim porque precisa praticar aquele crime para sobreviver, precisa praticar aquele crime para salvar alguém, sei lá. Agora, quando pratica o crime, está fazendo. Caso contrário, não teria dolo. Não teria dolo e, portanto, nem haveria a primeira etapa, a primeira fase do conceito analítico tripartido de crime. Faltaria o fato típico se não tivesse o dolo, se não quisesse praticar aquela conduta. Portanto, aqui temos um problema. Considerou que as circunstâncias não favorecem o réu porque ele estava determinado na ação delituosa. Mas a determinação é algo inerente à prática do crime. Você age, tem aquela ação buscando um resultado. E isso é o dolo direto. Caso contrário, não teria o dolo direto. Aí você discutiria, enfim, o dolo eventual, discutiria a culpa, mas percebam que aqui foi só isso para aumentar a pena. E aí, continuando. As consequências extrapenais do crime foram gravosas para a família da vítima. Só, não falou mais nada, não disse como foram gravosas as consequências do crime para a família. Ou não deu outros elementos falando sobre essas consequências do crime. Daqui a pouco a gente vai ver qual é o crime, vai ter lá na ementa e aí vocês saberão de qual crime estamos falando. E por fim, extrai-se dos autos que a vítima contribuiu com seu comportamento para a eclosão do evento delitivo. Ou seja, aqui é favorável ao réu, não é algo que vai prejudicá-lo. Portanto, considerou negativas várias circunstâncias. Várias circunstâncias foram consideradas como desfavoráveis ao réu, e aí só de olhar ali em cima a gente vê a culpabilidade, a gente vê os motivos do crime não favorecem o réu, observamos também as circunstâncias não favorecem o réu, e consequências do crime. Consequências gravosas porque foram graves para a família da vítima. Continuando aqui, ó, mais uma sequência aqui da parte da sentença condenatória, fala: não há preponderância de circunstâncias desfavoráveis, sopesadas as circunstâncias, etc. Fixo a pena base em 13 anos de reclusão. 13 anos de reclusão, porque considerou aquelas circunstâncias que eu falei ali. Agora vamos subir. Isso daqui, como eu falei, é um trecho do voto, que tem o trecho da sentença que fala sobre a dosimetria da pena. Agora vamos subir aqui, pegar o topo. Aqui no topo, ó, confira a ementa. Qual é o crime? Agravo regimental em agravo em recurso especial, penal, homicídio simples. Então estamos falando de um caso de homicídio simples. E nesse homicídio simples, em que a pena parte de 6 anos, a pena base foi fixada em 13 anos, como a gente acabou de falar. Portanto, a pena base foi considerada lá no alto em razão daquelas circunstâncias judiciais que foram consideradas negativas com base numa fundamentação genérica. Ah, mas a fundamentação não é genérica.
Veremos agora. O STJ falou isso daqui, ó. Isso daqui é a decisão do STJ. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. Isso daqui eu falei no vídeo anterior. Eu falei quando eu disse que é consequência normal do crime de roubo que a vítima fique sem o objeto subtraído. Eu falei sobre isso lá. Então não pode ser algo inerente ao próprio tipo penal. E aí, continuando. A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. É isso que falava na decisão. A gente acabou de ver que logo no início da primeira fase da dosimetria da pena, a sentença falava que o dolo era intenso e, portanto, era reprovável e por isso a culpabilidade foi considerada de forma negativa. Continuando, as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga. Nada, na verdade nada, pode ser considerado como algo negativo mediante fundamentação vaga. Mas aqui, ó, ainda dá um exemplo. Tal como demonstração de determinação na ação delituosa. Ou seja, aquilo que eu falei antes. A sentença falou que as circunstâncias do crime são graves, são negativas, porque estava determinado na ação delituosa. Só que estar determinado é algo muito vago. Determinado de qual forma? No que isso é diferente da prática do crime? Será que para praticar um homicídio doloso com dolo direto, não é dolo eventual, mas homicídio doloso com dolo direto, o indivíduo que pratica aquela conduta não está determinado a conseguir aquele resultado? É óbvio que sim. Se eu efetuo um disparo em alguém, por exemplo, querendo matar essa pessoa, eu estou determinado a agir para que aquela pessoa morra. E se no meio da conduta criminosa eu desisto, eu paro, agora eu não estou mais determinado, agora eu quero que essa pessoa sobreviva, enfim, eu tenho uma desistência voluntária. Se eu paro quando eu poderia continuar, ou se eu até tento salvar a vítima, eu tenho um arrependimento eficaz, caso a vítima seja salva. Portanto, estar determinado na ação delituosa é algo normal à prática do crime. Caso contrário, poderia gerar uma desistência voluntária, um arrependimento eficaz, e não foi o caso. Portanto, aqui é uma fundamentação vaga também, conforme o STJ. E aí, continuando aqui agora. A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. Óbvio, está falando que motivos do crime não favorecem o réu. Por quê? Se falar que algo não favorece o réu, posso falar em relação a tudo. A conduta social não favorece o réu, a personalidade não favorece o réu, a culpabilidade não favorece o réu, os motivos do crime não favorecem o réu, as consequências do crime não favorecem o réu, e aí eu boto a pena em 200 anos daqui a pouco. Eu ultrapasso, enfim, se é para fazer besteira, vamos fazer uma grande besteira. Se é para errar, então vamos errar e vamos botar a pena até acima do teto em abstrato. Percebam que isso é um erro grosseiro, falar apenas de modo genérico que os motivos não favorecem o réu. Isso não é fundamentação para aumentar a pena, isso não foge da prática do tipo penal em si. Deveria fundamentar falando algo até além do homicídio. Qual é o motivo do crime de homicídio? Matar uma pessoa. Então, vou aumentar a pena porque o motivo do crime foi grave, considerando que queria matar a vítima. Tá, mas isso é o dolo inerente ao crime de homicídio. Não tem outra exigência inicial. Portanto, se utiliza fundamento vago, como nesse caso aqui, ou se utiliza um fundamento que já faz parte do tipo penal, a fundamentação é inválida. E essa circunstância judicial não pode ser considerada para aumentar a pena. Aí, continuando também. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família. É mais uma fundamentação vaga, porque o crime de homicídio já pressupõe que se ele é consumado, obviamente, já pressupõe que alguém vai morrer. E aquela pessoa morrendo, a vítima, portanto, morrendo, vai produzir uma consequência negativa para a família. E isso será algo automático em todo crime de homicídio.
no caso do homicídio consumado. Portanto, é uma fundamentação vaga porque não demonstrou concretamente como foi grave para a família, como a consequência do crime é grave, além das consequências normais inerentes ao homicídio consumado. Então temos aqui, portanto, uma decisão do STJ muito boa para a defesa, falando sobre circunstâncias judiciais, explicando esse dever de motivar em fundamento concreto e não meramente genérico. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, lista de transmissão no WhatsApp para receber todos os meus artigos e vídeos, além de encontrar nesse link artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, enfim, faça tudo para você continuar sabendo sempre que for lançado um vídeo novo e também para espalhar esse vídeo o máximo possível. Quanto mais pessoas estiverem assistindo esse vídeo, mais eu estarei motivado a fazer novos vídeos, quem sabe com frequência diária, se tivermos um número de pessoas muito alto vendo os nossos vídeos. Então, até o próximo vídeo.